pessoas estão à procura de profetas, vão em igreja A, igreja B, eu vou estar lá que fulano profetiza, fulano revela, e estão esperando a bênção chegar assim, né? Mas esquece o poder da oração, né? Esquece que se ela se ajoelhar no lar dela, né, trancar a porta do quarto dela e falar com Deus, Deus vai responder. Muitas experiências eu tive, não foi de igreja, ver profetas pregando, foi no íntimo com o Senhor. Foi fechar a porta do quarto e me derramar na presença de Deus. Né? Essa é a maior experiência que eu tive com Deus, foi no secreto mesmo. No secreto. Só eu e Deus. E muitas das vezes, quem sabe Deus quer que você tenha essa experiência, você mulher ou homem que está aí nessa live, não teve essa experiência com Deus. Se Deus quer que você tenha essa experiência com Ele, que você confie nele, confie também na tua oração, né? Porque muitas das vezes confia na oração do fulano, do ciclano, mas não confia na sua oração, né? O mesmo Deus que vai responder a oração da missionária, do pastor, vai corresponder à oração do irmão também. Glória a Deus, é verdade. Né? Da irmã. É o poder da oração. É verdade. Deus conhece teu coração, né? Deus, ele sonda os teus pensamentos, né? Então, eu digo, eu conto porque esse voto eu fiz sem o Júlio saber, porque era uma coisa que era eu e Deus, não, ele não, né? Ele não nem sabia. Depois que eu engravidei, depois, eu digo que tem tanto testemunho porque Deus cuida da gente nos pequenos detalhes. Porque, olha só, meu testemunho para vocês, só. Quer ver? Eu digo, é que um testemunho gera outro testemunho, né? Porque eu engravidei do Caleb, nós estávamos passando um momento muito difícil. E nós não tínhamos dinheiro para comprar o quartinho do Caleb, né? E eu estava orando e o Senhor... porque eu digo, eu converso com o Senhor quando está conversando, né? Sim. E eu fazendo as minhas coisas em casa. Porque eu digo, as minhas coisas... Eu gosto de fazer as minhas coisas louvando, orando com o Senhor. Às vezes o guri, mas tu tá falando comigo? Não, tô falando com Deus. Né? Às vezes eu falo um pouquinho, eu glória a Deus, aleluia, porque às vezes eu falo e o Senhor me responde, eu glorifico, porque eu reconheço a voz de Deus. Então eu sei quando Ele está falando comigo, eu já glorifico, o aleluia, ou quando Ele está meditando a palavra, é espontâneo, porque é uma coisa que é uma fonte que jorra de dentro de nós, né? E daí eu estava orando em casa sozinha, e eu falei, Senhor, eu sei que o Caleb vai nascer bem. Ele vai dormir com nós, mas eu quero tanto um quartinho, Jesus. Eu quero tanto um quartinho, botar as coisinhas. Eu já estava nas últimas semanas, né? Aí passou uma meia hora na minha casa, buzina um caminhão. Bebê. Aí eu olhei para baixo, no caminhão, um quarto completo. E olha o mistério. A irmã, ela estava limpando porque ela estava grávida. A menina dela nasceu em janeiro, a irmã Viviane, que Deus abençoe, foi canal de bênção para minha vida, eu vou testemunhar, né? Ela estava na casa dela, limpando o bercinho, o roupeirinho e a cômoda para a filha dela que ia nascer. E Deus mostrou eu orando, de joelho dobrado. E Deus mandou ela levar na minha casa. Então, tem coisas que a gente ora e Deus responde já também. É verdade. Eu digo, a gente tem coisas que demoram para vir, mas tem coisas que assim, é imediata. Né? Isso é testemunho, irmãos. É coisas que não se explica. Milagre a gente não explica. É a urgência do momento. É a urgência do momento. E ela falou assim, irmã, Deus me mostrou, tô orando. E eu assim, faz meia hora que eu orei. Então, eu já limpei, arrumei o quartinho, sabe? O Caleb... quando nasceu, eu digo, tem muito testemunho com os guris também, porque Deus, quando dá a bênção, Ele cuida de nós. Quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus, quando nós aceitamos Cristo como Salvador, Ele assume um compromisso com nós. Ele cuida de nós. Ontem, o missionário Júlio pregou sobre isso, sobre o cuidado de Deus. Quando nós deixamos Cristo cuidar da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, Ele cuida de tudo. Cuida, é verdade. Né? Então, eu digo assim, o Caleb, com 15 dias, ele virou da banheira, porque não tinha carrinho, e nós tinha comércio, e eu botava ele na banheirinha, e 2 vezes ele virou, com 15 dias. Eu falei, eu não quero mais. Então, assim, falei assim, vamos juntar umas moedas, vamos começar a fazer um cofrinho, porque nós vamos juntar para comprar um carrinho. E Deus usou o irmão, disse, mãe, eu vejo 2 carrinhos, Deus te entregando. E pastor Felipe, foi muito engraçado, não, porque eu digo, a gente vive de milagre, né?
A fé, né? Fé. Aí bateu um casal lá em casa assim, eu tava limpando lá o fundo e tinha um carrinho. Um carrinho. Tu não tem um carrinho, é só lavar isso. Não pode me dar. Eu lavei o carrinho ficou com novo. Passou uma semana. A minha irmã me deu um carrinho novinho. Eu já abençoei o carrinho para outra pessoa. Nossa, né? Então, assim, ó, quando Deus cuida, Deus cuida de nós. Né? Deus vai além, Deus sabe as nossas condições. E a confiança, É, né, que você teve em Deus, né? De pedir para Deus, né? Pedir para Deus, chorar para Deus, falar o que você precisava, a tua necessidade, tu apresentou a Deus. É verdade. Daí muitas das vezes ele quer isso de nós, que nós apresentamos a ele a nossa necessidade, as nossas causas, né? Deus está pronto para nos abençoar, mas muitas das vezes a gente acaba retendo a benção, né? É verdade. A gente acaba ali se acomodando e Jesus quer, não, vai orar, eu tenho para te dar. Porque, mas se Deus sabe dessas coisas, por que se Ele sabe que eu quero, assim, Ele sabe o que tu precisa. Mas às vezes Ele quer que você peça. Às vezes eu sei que meus filhos querem, mas às vezes eu quero que eles peçam para mim também. É verdade. Né? Eu quero, não. E assim é Deus. Ele sabe Ele a nossa sabe que necessidade. nós precisamos, mas pede com jeitinho que eu vou te abençoar. Ele sabe. Abre o teu coração, mostra para precisamos. mim o que tu quer. Que, né, eu digo desde que eu e o Júlio nós casamos até hoje. O que a gente conversa, o que a gente vai orar é entre eu e ele, Deus. Então eu digo assim, depois que nós passamos as provas, depois que vem a bênção, nós testemunhamos. Né? Porque eu digo, Deus ele vai sempre nos forjando. Né? A gente passa as provas, as lutas, e para tudo Deus tem um propósito. Eu digo, se eu falar para a missionária Juliana o que eu preciso, ela como humana, ela vai querer dar um jeito. Mesmo que ela não tenha condições, ela vai arrumar, vou dar um jeito, né? Não sei, vou dar um exemplo, eu tô precisando de um calçado. Vai, missionária Juliana, eu tô precisando de calçado. Ela vai, irmão, meu número não é o teu. Mas ela vai dar um jeito. Alguém tem um cafezinho? Pastor, quer? É. Aí eu vou falar para ela vai dar um jeito de... Né? Ela vai falar com um, vai falar com o outro. Tá ligado isso aqui? Tu deixou ligado? Vamos fazer um aqui. Eu não tô acostumada a fazer esse café aqui, mas vamos fazer então.